A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal EBD Oficial, canal esse da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, com sede aqui na cidade de Toledo, Minas Gerais. Igreja essa presidida pelo pastor Damião Santos, eu sou o pastor Carlos Cassiano, e hoje chegamos na lição de número 10, que vai estar tratando sobre o cativeiro de Israel do Reino do Norte. Lição de número 10, que será ministrada no dia 5 de setembro de 2021. O texto áureo da lição vai nos dizer: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Texto que se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 6 e verso 1. A verdade prática da lição vai nos dizer: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 17, dos versículos 1 ao 14, dos versículos 17 ao 20 e também o versículo 29, versículos esses que serão abordados, texto esse que será abordado durante a lição. É importante destacar que o objetivo geral da nossa lição é compreender que as nossas transgressões nos afastam da nossa comunhão com Deus. Os objetivos específicos estão no tópico 1, destacar a injustiça ou as injustiças cometidas por Israel. No tópico 2, ressaltar a insistência, a permanência de Israel no pecado da idolatria. E, por fim, salientar o sincretismo em Samaria. É interessante destacar que desde a morte de Salomão e o início do reinado de Jeroboão I, até o reinado de Oséias, que é o reinado que é tratado nesta lição, que é tratado neste período, ou nesse texto que vai relatar o período, né, o início do cativeiro de Israel. É interessante destacar que passaram-se praticamente 200 anos, desde o início do reinado de Jeroboão I até o reinado de Oséias, que é tratado nessa lição. Nesses 200 anos, nós vamos identificar que passaram 19 reis e 9 dinastias. Foi um período de 200 anos, onde se passaram 9 dinastias, e por essas 9 dinastias passaram-se 19 reis, e todos eles fizeram mal aos olhos do Senhor. É também interessante destacar que desde o princípio do reinado de Jeroboão, aonde ele trouxe novamente as práticas, né? A partir do início da prática novamente do culto ao bezerro de ouro, nós vamos ver que a partir daí todos os reis, eles permaneceram na idolatria. É interessante destacar também que nesse período de 200 anos, Deus ele manifestou o seu amor, Deus ele manifestou o seu interesse para com o seu povo, no sentido de que o seu povo ele abolisse essas velhas práticas e voltasse novamente o centro da sua adoração para Deus. Nós vamos ver que o Senhor levantou diversos profetas, advertindo não somente reis, mas também advertindo ao povo, para que o povo abandonasse essas velhas práticas. Nós vemos o Senhor levantando profetas que trouxeram à memória do povo as bênçãos que seriam adquiridas a partir do livro de Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos que seriam asseguradas se o povo servisse a Deus, obedecesse a Deus, mas também advertindo em meio a um povo, a uma nação idólatra, as maldições que seriam advindas acerca do descumprimento dessa obediência acerca de Deus. Então Deus, ele descartou a possibilidade, Deus jamais virou as costas ao povo nesse período de 200 anos, acerca do seu amor, acerca do seu interesse em fazer com que o povo, ele voltasse novamente, né? Ele abolisse o pecado, ele se arrependesse de tais atitudes e voltasse novamente e fizesse
fizesse do Senhor o centro da sua adoração. Então nós vemos Deus insistindo em cada reinado, em cada dinastia, levantando homens de Deus para atrair o povo novamente, né? Para abrir os olhos e os ouvidos da sua nação acerca do único e verdadeiro Deus. E por fim chegamos agora, né? Nesse período aonde vai tratar, né? Aonde vai datar cerca de 722 anos antes de Cristo, é quando então o Império Assírio, ele cerca Samaria no período de 3 anos, ele prende ao rei Oséias e leva este povo para a Síria, e a história vai nos relatar que esse povo nunca mais voltou do cativeiro a qual ele foi submetido. Então nós vamos estar adentrando a lição agora, após essa pequena introdução, e estarmos analisando cada ponto, né? Tudo aquilo que a lição trata de uma maneira bem pedagógica, prática e simples, para que a gente então possa aplicar, né, na sala de aula e também possamos trazer lições preciosas para a nossa vida. A introdução da lição vai nos dizer: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e também religiosa. Nós vamos ver nessa lição que o Império Assírio, ele surge como uma grande potência, como um grande império, avassalador, dominador, e agora ele encontra Israel vivendo um colapso em todas as suas áreas. Nós vemos que nos últimos 30 anos, inclusive nas lições que foram abordadas passadas, nós vemos diversas conspirações, né? Diversas crises no governo, diversas crises sociais envolvendo o povo, crise religiosa, crise moral, crise ética, um povo completamente indisciplinado, uma nação completamente sem governo e sem domínio. É nesse cenário que a Síria agora surge e torna Israel seu súdito, e torna Israel seu vassalo. E a partir daí nós vamos ver, em decorrência da desobediência do rei Oséias, né, nós vamos ver aí a atitude brusca, né, de Salmaneser vindo adiante de Israel e levando o seu povo cativo. O tópico 1 vai nos dizer o seguinte: Samaria é cercada pelo rei da Síria. O subtópico vai nos dizer: Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, né? Existe a Síria e nesse texto vamos estar falando exclusivamente da Síria, né? Perdidos para a Síria durante algum tempo. Dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Perceba que o período, Israel passou por um período destacado aqui por Jeroboão II, de grande prosperidade, de crescimento, de retomada de terras e de coisas semelhantes a essas. Mas perceba que a prosperidade, ela não pode ser destacada pela condição social. A prosperidade, ela não pode ser destacada pelo fato de um período de momento o povo estar financeiramente bem, estar financeiramente equilibrado. A prosperidade ela não pode ser denotada a isso. Até porque nesse texto áureo, nesse tópico, vai estar sinalizando que essa prosperidade ela aconteceu em meio a um cenário onde o povo não servia a Deus. Então, prosperidade sem ter Deus na direção, sem ter Deus no centro, não é prosperidade, porque essa prosperidade ela foi conquistada acerca de corrupção,
acerca de aliança, acerca de um misticismo religioso, acerca de um sincretismo religioso, acerca de uma série de concessões, acerca de uma série de atitudes éticas e morais que não fazem jus àquilo que Deus exige de nós. Deus exige de nós moralidade, Deus exige de nós justiça, Deus exige de nós respeito, Deus exige de nós, acima de tudo, um compromisso sincero com Ele. Estamos vivendo um tempo onde a nossa nação ela está há muitos anos sendo regida, né, por governadores ímpios, por governadores corruptos. Estamos vivendo um período de corrupção generalizada em nossa nação. E o cenário disso é que o povo está sofrendo, é que nós estamos sofrendo debaixo deste desmando e debaixo de uma série de consequências, né, advindas dessa corrupção. Então, o que nós aprendemos é que a prosperidade ela só pode acontecer quando nós estamos debaixo de sujeição, quando nós estamos debaixo de obediência, quando nós estamos debaixo de valores e princípios morais e éticos e, sobretudo, debaixo da obediência de Deus. Então, esse período de uma pseudo prosperidade, ele revela que isso é passageiro, porque a prosperidade sem Deus ela é passageira. A fatura vai chegar. Tudo que nós plantamos e semeamos debaixo de um sentimento ou de um espírito de desigualdade, tudo aquilo que nós conquistamos, passamos por cima das pessoas, desrespeitando as pessoas, não respeitando, né, as fases, as etapas e o processo que nós precisamos passar para conquistar alguma coisa na vida. Lá na frente a fatura vai chegar, lá na frente as consequências elas vão chegar. E se isso não estiver sendo pautado, não estiver sendo construído debaixo de temor, debaixo de respeito, debaixo de ética e debaixo de princípios, certamente esse castelo vai desmoronar. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel, uma prosperidade passageira, né? Que aos olhos do povo parecia ser algo duradouro, mas pelo fato deles estarem aí infringindo princípios divinos, a lei do Senhor e todo o princípio que o Senhor havia estabelecido, agora está chegando, a conta está chegando. E a conta está chegando com juros e correção, e o povo vai amargar um alto preço por ter desrespeitado os princípios, né, ensinados e praticados lá em Deuteronômio, quando o Senhor ele direcionou, ele deu diretrizes para o povo. Se você andar nessa direção, se você obedecer, se você servir, se você praticar o bem, você então vai colher os frutos de tudo isso que você praticou, que vai ser as bênçãos de Deus. Entretanto, se você escolher um outro caminho e praticar o mal e andar em desobediência a Deus, também a consequência vai ser você colher maldição, tudo de ruim que foi plantado. Então hoje Israel nessa lição está colhendo aquilo que parecia ser uma prosperidade, revelou algo passageiro e agora o povo está colhendo o amargo fruto, né, da sua desobediência a Deus. É importante destacar que nosso cenário nacional, nós vivemos um momento onde quantos governadores, prefeitos, quantos políticos foram descobertos em tramas políticas envolvidas e cercadas por corrupção, quantos desses foram desmascarados, estão presos, quantos estão aí sendo julgados, quantos estão sendo processados. Então, o fruto dessa corrupção, né? Aquela possível prosperidade no período dos seus governos que pareciam, né, bem aos seus olhos, revelou a maldição. Então muitos hoje estão colhendo o fruto mal, né, daquilo que eles plantaram. A única coisa que precisa ser acrescentado é que o povo ele se torna vítima de tudo isso e somos nós, o povo, que estamos colhendo o fruto amargo, né? Nós vemos os abusos, nós vemos os preços altíssimos, nós vemos aí o custo de vida altíssimo, os duros encargos, os duros impostos que estão sendo imputados ao povo exatamente por uma má administração. E a Bíblia vai dizer, quando o governo é ímpio,
quando o rei é ímpio, quando o governador é ímpio, quem perece é o povo. Então nós vemos que o povo ele está pagando, né, a duras penas o saldo de todos estes desmandos. Aquilo que parecia ser uma prosperidade naquela gestão, hoje muitos estão presos, muitos perderam a sua liberdade, perderam a sua honra, perderam o seu respeito, perderam a sua liberdade e nós estamos pagando essa fatura. É interessante destacar isso. No subtópico 2, a traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, sendo seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento de tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente. É interessante destacar que o Império Assírio ele é completamente diferente dos demais impérios. Nós vamos estudar na próxima lição o cativeiro de Judá e vamos ver alguns impérios, a saber, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, são os impérios destacados na grande estátua, né? Revelada por Daniel, né? A cabeça de ouro, o Império Babilônico, o peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa, né? O ventre de bronze, o Império Grego, né? E as pernas de ferro, o Império Romano. Todos estes impérios, eles tinham uma estratégia de guerra completamente diferente. Eles invadiam, né, os seus inimigos, dominavam os seus inimigos, mas eles permitiam que o povo ele ficasse na terra, na sua pátria natal, no local invadido. Era por costume destes impérios, a exemplo, levar cativo parte deste povo para que eles fossem orientados, ensinados, né, formados em uma nova cultura, né, desse império dominador por um período de tempo, e depois, passado esse tempo, essas pessoas serviriam de embaixadores, né, intermediando entre o império dominador e o império vassalo, mas boa parte do povo dominado permanecia na sua terra e a partir dali eles então passavam a ser vassalos, súditos do império dominador. Entretanto, no caso da Síria, nós vamos ver que esse império era um império terrível. A Bíblia vai dizer que era um império sanguinário. Foi o império mais terrível, que impôs um regime de medo, de tortura. Foi o império mais sanguinário que surgiu na história, foi o Império Assírio. De maneira que eles não permitiam que o povo dominado permanecesse na sua cidade natal. Então, ao cercar, a estratégia deles de domínio era cercar a cidade, né, a ser invadida por um determinado período, e eles impediam que se entrasse, que se saísse a livre circulação, eles impediam a entrada de recursos, a saída de recursos, eles iam minando, né? Eles iam minando aquela cidade a ser invadida, impedindo que todos os recursos ali pudessem chegar. Então, em determinado momento, não tinha alimento, já não tinha mais água, então aquela cidade ela ia ficando totalmente sem recursos, a ponto de serem entregues por não ter o básico, a água e o alimento. Mas não somente isso, eles entravam dentro da cidade a ser invadida e eles torturavam. O regime deles era um regime torturador, né? Eles aterrorizavam, a palavra é essa, eles aterrorizavam, né, as cidades ou os povos aos quais eles invadiam. E é importante destacar que eles escalpelavam as pessoas vivas, né? Eles pegavam ali, né, um soldado, arrancavam o couro dele vivo, eles penduravam essas pessoas em estaca, incendiavam, colocavam fogo, eles pegavam as mulheres grávidas, eles partiam essas mulheres ao meio,
eles pegavam as crianças que estavam no ventre, eles despedaçavam essas crianças aos muros, né? Eles torturavam de uma maneira bárbara, eles empilhavam carcaças de crânios na entrada da cidade, né? Para mostrar ali o ímpeto da sua violência, para aterrorizar, para impor o medo, para impor adiante daquele povo a ser dominado, que seria tolice se eles tentassem resistir, né, ao império. Então, muitas das nações, no decorrer da história, nós vamos ver que muitos povos invadidos, eles, ao se deparar com o Império Assírio, eles simplesmente se entregavam de bom grado, porque eles não queriam sequer resistir, tamanha era a crueldade. Mas quando esse império, eles invadiam determinado povo, eles dizimavam, eles acabavam com tudo, eles colocavam fogo, eles destruíam, eles matavam de forma sanguinária e levava todo o povo cativo para a Síria. E para que esse povo não se levantasse mais, porque o grande perigo é que essa nação invadida, depois de um determinado momento, ela pudesse se fortalecer novamente, ela pudesse novamente crescer, ela pudesse se fortalecer e se revoltar contra o próprio império que a invadiu. Então os assírios faziam diferente, eles tiravam todo aquele povo, ou parte daquele povo, ou quase a sua totalidade daquele povo, daquela região invadida, e a partir daí eles traziam toda a escória da Síria, toda a escória dos povos invadidos e faziam com que esses povos passassem a morar na cidade invadida. Então foi isso que aconteceu com Samaria. A Síria invade, a Síria mata, a Síria tortura, a Síria leva esse povo agora para a sua cidade natal e traz de diversos locais, de diversas nações aos quais haviam sido invadidas, a escória desse povo, o que não prestava, e passam agora a fazer com que esse povo habite nas terras de Samaria. E habitando nas terras de Samaria, eles introduzem outras culturas, outros cultos, outras formas de doutrina, outras formas de adoração, né? Outras formas de costumes sociais, políticos. E o que acontece? Com isso, eles vão desconstruindo aquela cultura, eles vão desconstruindo aquela identidade. Samaria perdeu a sua identidade. Samaria, agora invadida por diversos povos, eles começam a se unir, eles começam a se casar, eles começam a construir famílias com essas escórias que invadem agora aquela região. E não obstante a isso, essas escórias trazem também a sua forma pagã de adoração. Eles trazem os seus deuses, eles trazem as suas formas de adoração. E o povo agora começa a praticar esse tipo de adoração. O povo agora começa também a cultuar, a praticar. Afinal de contas, eles começam a se dar em casamento e também casar com pessoas dessas outras nações. E uma das coisas que abomina a Deus é que agora também eles começam a oferecer sacrifícios, né? Havia um deus chamado Moloque, aonde esse deus ele recebia sacrifícios, aonde crianças eram oferecidas em holocausto. E o povo de Deus agora, ele se mistura, ele se envolve nesse sincretismo religioso e agora também começa a oferecer os seus próprios filhos em sacrifício a esses deuses pagãos. É esse cenário que agora Israel está vivendo. É debaixo desse cenário que agora a traição de Oséias ele gera. O subtópico vai dizer que Oséias, em vez de consultar a Deus, Oséias, em vez de buscar a Deus, o que ele vai fazer? Ele vai buscar amparo no Egito, ele vai buscar amparo na Síria, que estava já sendo dominada. Era um império que estava em ruínas, agora sendo sucumbido pelo Império Assírio. Então Oséias, ele se cansa de pagar tributos, né, para a Síria, e agora ele vai buscar apoio, aliança, né, ali com o Egito e também com a Síria. Né? E neste caso, Salmaneser fica sabendo, né, que Israel já não está pagando mais tributo e ele fica furioso.
Ele quer saber o que é que está acontecendo. E ele descobre que o rei Oséias agora está procurando aliança, está procurando se fortalecer, e ao invés de pagar os tributos, os encargos para o seu dominador, agora ele paga para o Egito. Ele quer agradar o Egito, entendendo que com isso ele pode se fortalecer e, quem sabe, se unir para uma revolta contra o império da Síria. E o rei fica sabendo disso, ele fica furioso e por isso se dá esse cerco, e durante esse cerco é o que acontece na introdução que nós acabamos de fazer. Perceba que um dos erros de Oséias foi não buscar a Deus, foi não recorrer a Deus, adiante de Deus ter levantado o profeta também Osés. Perceba que nesse período existe o profeta Oséias e existe também o rei Oséias, são personalidades diferentes, e também existe o profeta Amós que profetiza nesse período. Então perceba que Deus levanta esses dois profetas para advertir o povo, mesmo o povo, né, distante de Deus, mesmo o povo fazendo tudo aquilo que é aprazível aos olhos de Deus. Deus levanta profetas dizendo: olha, dá tempo de voltar, dá tempo de olhar para Deus, dá tempo de se arrepender, dá tempo de reconhecer os seus erros, e Deus insiste em fazer com que o povo se arrependa. Mas perceba que o rei Oséias, ao invés de buscar socorro em Deus, ele vai buscar socorro no inimigo. E ao buscar socorro no inimigo, ele agora ele dispara, né, essa fúria, esse gatilho da fúria, né, ali no rei Salmaneser da Síria, que vem furioso contra Israel, cerca Israel e leva esse povo cativo, né? Deporta esse povo para a Síria. Mas uma das coisas que nós podemos tirar como lição, como aplicação, né? E é bom destacar isso em sala de aula, é que independente da circunstância, independente do momento, independente do período que nós podemos estar vivendo, às vezes muitos estão fracos na fé, muitos estão distantes de Deus, muitos estão, né, viraram as costas para Deus, mas Deus não desiste. Deus, ele jamais vai desistir do seu plano pelo seu eterno amor. Deus, ele vai sempre levantar pessoas, profetas, pastores, irmãos e irmãs, para levar uma palavra de conserto, uma palavra de arrependimento, uma palavra de restauração, porque o desejo de Deus é que todos se voltem a Ele. O desejo de Deus é que o homem e a mulher se arrependam. O desejo de Deus é que nós não sejamos motivados no momento da pressão a recorrermos a outros auxílios, a recorrermos muitos aos nossos próprios recursos. Nós temos às vezes a nossa mente, né? Criamos alguns planos, algumas estratégias na nossa mente, e às vezes no momento da pressão, no momento da provação, nós esquecemos de colocar Deus no centro das nossas vidas. Nós não escolhemos recorrer a Deus como única e suficiente solução para as nossas vidas, mas nesse instante, não descarte Deus. Deus é a única saída, Deus é a única porta, Deus é a única solução. Quantos de nós estamos colhendo frutos amargos das nossas próprias decisões? Nós estamos vendo cenário mundial, globalizado, onde o povo está colhendo fruto amargo das suas próprias decisões. Não estão escolhendo Deus, não estão recorrendo a Deus, mas Deus, assim como o povo de Israel, ele continua clamando a nós: vinde a mim. O Senhor ainda continua nos convidando pela boca dos seus profetas, pastores, pregadores, cantores, trazendo uma mensagem, né, para que nós possamos voltar a Ele, voltar ao caminho da bênção, voltar ao caminho da guarda e da proteção de Deus. Chegando no subtópico 3, a advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam em miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo, a mistura em Israel, e que o povo adorava
em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Eu trabalhei em uma época em uma determinada loja, e essa loja, o dono dessa loja, dessa empresa, né, uma empresa no segmento de móveis, ele fazia o seguinte, ele fazia parceria com pequenos empresários do segmento de determinado produto, né? Então ele pegava uma fabriquinha pequena que produzia um determinado produto, ele fazia uma aliança com essa loja e passava a comprar o estoque dessa loja. Então, se esse pequeno empresário fabricava 20 produtos, então ele fazia uma parceria em curto espaço de tempo. O que ele fazia? Ele aumentava o pedido, ele triplicava, quadruplicava o pedido daquele fabricante. E aquele fabricante, então, ele se via na necessidade de sair daquele pequeno lugar, arrumar um lugar maior, alugava um galpão maior, aumentava a quantidade de funcionários, investia em novos maquinários para atender a demanda, que era maior, havia quadruplicado. Passado 2, 3, 4, 5 meses, o que esse dono fazia? Ele chegava para esse pequeno empresário e dizia o seguinte: olha, as coisas não estão bem, a crise chegou, nós não vamos ter mais condição de comprar mais 100 peças. Nós vamos voltar a comprar as 10 peças até que a coisa melhore. Isso gerava um colapso naquele pequeno empresário, porque afinal de contas ele havia ampliado as instalações, aumentado o quadro de funcionários, investido em novos maquinários exatamente por conta dessa demanda. E agora, voltando ao consumo inicial de 10 peças, ele não teria condição de pagar aluguel, pagar funcionário, pagar o empréstimo ali, ou o financiamento dos maquinários que ele havia comprado. E adiante desse terror, adiante dessa situação, o que o dono fazia? O dono falava: olha, o que eu posso fazer para que você não feche, vamos ser sócio então. Então, a partir de hoje, nós vamos ser sócios. Eu vou comprar 51% aí da sua fábrica, até mais que isso, e você, então, passa a ser meu funcionário, passa a ser meu gerente. Então, aquele pequeno empresário, agora, diante dessa situação, ele cede a esse tipo de atitude, porque ele não tem como agora onerar, ele não tem como pagar as suas despesas, ele não tem como custear com aquele investimento que ele fez. E com isso, aquele pequeno empresário deixa de ser empresário e passa a ser funcionário, ele passa a ser gerente agora, porque a estratégia daquele mega empresário foi exatamente alimentar a perspectiva de que esse pequeno empresário poderia crescer, mas na verdade tudo isso era uma estratégia, era uma artimanha, para que lá na frente ele pudesse então tomar a pequena empresa desse empresário. Isso aconteceu com muitos pequenos empresários. Eu assisti isso, eu vivenciei isso, né? Trabalhando como funcionário, e a gente viu muitos pequenos empresários que forneciam e entregar o produto lá. Em determinado momento ele disse que para não quebrar, ele fez esse tipo de aliança e passou a ser funcionário. Então, o texto aqui no subtópico 3 sobre a advertência, ela vai falar que as questões morais, políticas e sociais da nação de Israel estavam tão afetadas que, por exemplo, nas questões jurídicas, quem tinha dinheiro, ele pagava. Quem tinha dinheiro, ele investia, ele corrompia os juízes, os magistrados, ele apresentava causa, né? Ele processava os pequenos, né? Com a certeza de que ele não perderia a causa. Os pequenos, quando eles eram os menos desfavorecidos, quando eles eram injustiçados acerca de um mau negócio, acerca de uma má aliança, acerca de uma má parceria, acerca de um desacordo, quando ele apresentava causa contra aquele
que era superior a ele, aquele que era superior colocava um dinheiro ali no envelope, né? Subornava os juízes, os magistrados, e o que acontece? Eles nunca ganhavam as suas causas, eles nunca eram favorecidos. E todo o trâmite comercial que girava em torno nessa época, todos eles giravam em favor dos mais favorecidos. O menos desfavorecido, ele era sempre desprezado, ele era sempre onerado, ele sempre era, né, injustiçado. Então esse perfil era recorrente naquela época, não havia justiça, não havia padrão moral, né? Não havia igualdade. E o que nós podemos chamar a atenção, né? Até porque a lição ela traz um comentário riquíssimo e os professores, os irmãos, ao lerem vão entender, mas o que nós podemos trazer como aplicação para os nossos dias é que é isso que a igreja hoje tem que imprimir. A igreja, quando ela ocupa um espaço, quando a igreja ela ocupa um território, quando a igreja ela se estabelece numa cidade, num bairro, numa região, são esses valores que ela tem que trazer, é isso que ela tem que imprimir. A igreja é luz, a igreja não é trevas. E nós vemos na lição que o povo de Israel se tornou em trevas, né? A nação do Senhor, ela se misturou com outros costumes, ela se misturou com outras práticas, ela permitiu que novas culturas, que novos cultos, eles fossem introduzidos dentro desse cenário e fez com que o povo perdesse a identidade, não olhasse mais para Deus, não julgasse mais se as suas atitudes eram certas ou erradas. E o que a igreja precisa fazer? A igreja precisa ser o sal da terra. Aonde quer que nós pisemos a planta dos nossos pés, tem que haver diferença. A igreja ela tem que imprimir valores. A igreja ela tem que introduzir, né, a humanidade, ela tem que introduzir a pessoa, ela tem que introduzir a família dentro de um cenário de moralidade, de igualdade, de justiça que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a igreja faz. A igreja se estabelece e agora pelo poder da pregação da palavra, pelo poder do ensino, pelo poder das bases doutrinárias da Escritura, ela começa a mostrar agora para as pessoas como se deve agir, o que se deve fazer, qual deve ser a nossa conduta com relação a outra pessoa. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu aborreço o meu irmão? Como é que eu posso dizer que eu sirvo a Deus se eu não tenho um relacionamento justo, de igualdade, digno e de respeito com o meu próximo? Então a igreja, quando ela se estabelece, são esses, dentre tantos outros valores que ela imprime, que ela ensina, mas sobretudo que nós devemos praticar. É pelas nossas práticas, é pelo nosso testemunho que as pessoas enxergam Deus em nós. É pela nossa boa conduta, é pelo nosso bom relacionamento. O que é que as pessoas dizem acerca de nós? Somos pessoas boas, somos pessoas sinceras, somos pessoas amáveis, somos pessoas cordiais, somos pessoas que damos testemunhos do amor de Cristo, porque o Deus, Cristo, ele deve ser visto nos nossos relacionamentos. Da maneira com que eu amo, com que eu me relaciono, com que eu trato as pessoas que estão ao meu redor, é exatamente isso que vai revelar exatamente como eu amo, como eu sirvo e o sentimento que eu tenho para com Deus. E neste cenário é que os profetas estão advertindo sobre toda essa desigualdade, sobre esse jugo desigual que está acontecendo em meio ao cenário de Israel. Deus ele não tolera isso, Deus ele não aceita isso, Deus jamais aceita ser substituído por uma outra divindade, por uma outra forma de culto. Os valores que Deus imprime pelos seus ensinamentos e pela sua palavra jamais podem ser subvertidos por uma outra cultura, por um outro ensinamento, por uma outra forma de governo. Então nós vamos ver acerca do sincretismo, essa mistura, o mal que isso gera, as concessões que nós vamos fazendo, vai enfraquecendo a nossa identidade, vai enfraquecendo a nossa cultura, vai desfragmentando os nossos valores. Logo, nós perdemos a essência e o foco daquilo que nós vemos ou até daquilo que nós cremos. Então a igreja, nos dias atuais, em meio a este cenário pandêmico, de crise, de colapso mundial, a igreja tem que se levantar e se posicionar, não se envolver a ponto de perder os seus valores,
a sua ética. Eu costumo dizer que nós não temos que estar aqui defendendo a questão de que temos que colocar políticos para defender as causas da igreja. Não é político que defende a causa da igreja, meu irmão. Quem defende a causa da igreja é Deus que está no governo da igreja, é Deus que está no governo do seu povo. Então, se existe alguém que nós temos que defender e lutar, é para que Deus ele se estabeleça, para que Deus se revele em meio a essa humanidade e essa humanidade possa ver, possa se arrepender e possa se entregar a esse Deus, porque a Ele permeia a justiça, a verdade. Ele é o único caminho e a única verdade a ser seguida. Chegando no subtópico chegando no tópico 2, os pecados do povo e sua queda. O terrível pecado da idolatria, desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levado para cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, a prostituta é Israel deixa seu marido Deus para se deitar com seus amantes, o Egito e a Síria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral, sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Perceba que desde Jeroboão, a idolatria é inserida dentro do cenário, dentro do reino das 10 tribos, né, do reino do norte, e a Bíblia vai dizer que dali ela jamais se aplacou, né? Nós vamos ver 19 reis, nós vamos ver 9 dinastias e nós vamos ver todos eles fazendo tudo aquilo que era mal ao Senhor, um pior do que o outro, né? Cultuando a Baal, desvirtuando, né? Desvirtuando-se dos princípios de Deus, mas Deus levantando o profeta. Quando nós chegamos no último rei de Israel, que é Oséias, tratado nessa lição, nós podíamos olhar para Deus e ver um Deus que tivesse virado as costas para o seu povo. Afinal de contas, foram 19 reis. Será que Deus acreditaria que o 19º rei faria diferente? Deus já poderia ter desanimado no princípio, tamanha foi as abominações que o povo fez adiante de Deus, né? Tamanho foi o desprezo, né? A qual Deus se manifestou, a qual o povo se manifestou adiante de Deus. Nós poderíamos ver um Deus que houvesse voltado atrás e desistido do seu povo. Mas quando nós chegamos ao 19º rei, quando nós chegamos a Oséias, nós vemos Deus ainda insistindo. Nós vemos Deus, porque Deus tem uma aliança com esse povo. Deus escolheu esse povo para ser o seu povo, a menina dos seus olhos. Deus estendeu a sua mão e disse que ele seria o guarda, ele seria o defensor deste povo. Deus disse que guardaria e velaria por esse povo. E as suas promessas se cumpririam adiante desta nação, adiante deste povo. Nós vemos um Deus que em nenhum momento, mesmo adiante da desaprovação, mesmo adiante dos atos, mesmo adiante da idolatria, mesmo adiante de todas as atitudes desse povo rebelde, né, desse povo idólatra infiel, Deus ele jamais cessou de levantar profetas. E Deus agora levanta Amós dizendo, olha, no livro do profeta menor Amós, ele vai dizer que esse povo será levado, não tem jeito. Esse povo será levado pela mão do seu inimigo, não tem jeito. Amós faz essa afirmação. Nós vemos Oséias agora pregando a esse povo adiante de todo o cenário, mas o que chama a atenção nesse primeiro tópico aqui, subtópico, é que Deus, ele permite que agora Oséias sinta na pele. Para Oséias entender a tamanha indignação de Deus, a Bíblia vai falar que Deus permite que Oséias agora ele sinta na pele o que Deus está sentindo, o desprezo, né? As atitudes abomináveis da nação de Israel. Então o texto vai dizer que Deus ordena a Oséias que se case com uma prostituta. Então Oséias vai lá,
tira aquela mulher da prostituição, lembrando que nessa época havia esse culto praticado, essa cultura praticada de prostituição. Isso era uma forma de culto, isso era uma forma de adoração, aonde as pessoas vendiam o seu corpo, aonde as pessoas se prostituíam, né, em forma de adoração. Então isso era uma prática generalizada, né, nesse período. Então Oséias vai lá, tira uma prostituta, passa ela pelo período, né, de 7 dias de purificação, casa-se com ela, e agora o texto vai dizer que ela, à noite, às escuras, ela trai o seu marido, ela volta às suas práticas de prostituição, e quando Oséias descobre isso, Deus vai lá, compra ela, porque quando ela se vende, né, para esse período, para esse processo de prostituição, ela se torna escrava. Com isso, se tornando escrava. Por que ela se torna escrava? Porque além de se prostituir, ela tinha que pagar o aluguel, né, do quarto, do local onde ela se prostituía. Em uma dessas ocasiões, ela não tinha esse dinheiro para pagar esse quarto, essa hospedagem onde ela se prostituía, então ela se torna escrava, no mercado de escravo, para ser vendida para pagar a sua dívida. A Bíblia diz que o Senhor levanta Oséias, diz, vai lá, compra ela do mercado de escravos, traz ela para dentro da sua casa, purifica e ama ela ainda mais intensamente, destina a ela um amor maior. Talvez Oséias na sua própria carne pensando, como é que eu posso amar alguém que me trai? Como é que eu posso insistir em amar alguém que só faz o mal contra mim, que só corrompe, que só perverte todo o bem que eu tenho feito a ela? É isso que Deus quer que Oséias entenda, é isso que Deus pretende que Oséias entenda. Então Deus coloca no coração de Oséias a seguinte mensagem: essa mulher, ela representa Israel, e você representa a mim. Então, o que eu quero que você entenda, é que todas as vezes que ela cometer esse pecado, o meu amor, ele vai continuar sendo o mesmo. Então, o fato de você ir lá e resgatar sua mulher do mercado da prostituição, eu quero que você sinta que é esse o amor que eu tenho para com o povo. Eu não vou desistir do povo, eu não vou abandonar o meu povo, eu não vou abandonar a minha nação, mesmo sendo ela uma prostituta, mesmo tendo ela virado as costas para mim, eu não vou desistir. A mensagem vai ser sempre de arrependimento. A cada vez que você for lá e perdoar a sua esposa e trouxer ela novamente para casa, e introduzir ela no seio da sua família, é uma oportunidade de arrependimento. É você estar introduzindo ela novamente em um lar coberta de proteção, coberta de provisão. É isso que eu quero que o povo entenda, mesmo ele sendo um povo imoral. Eu quero sempre estender a possibilidade de arrependimento, de mudança, e eu quero que você entenda que eu não vou desistir da minha nação. É isso que Deus faz, é este sentimento que Deus implanta no coração de Oséias e o faz, né, sentir na pele exatamente o gosto, o sabor da traição, o sabor de você amar tanto alguém. Quando você se relaciona com alguém, quando você contrai alguém em matrimônio, você está declarando o seu amor, você está assumindo essa pessoa para o resto da sua vida, você está entregando tudo que você tem para ela, e isso vai ser algo eterno. E de repente você se vê sendo traído, você se vê sendo substituído, você se vê sendo profanado. Então você vai lá novamente e diz para ela atrás: olha, independente dos seus atos, eu te amo, independente dos seus atos, eu quero você comigo, eu quero você de volta, eu quero que você se arrependa dos seus atos e entenda que esse é o meu lugar, o melhor lugar para você. Entendeu? Então Oséias agora, ele vive na prática, na sua própria pele, o sentimento daquilo que Deus sentia para com o seu povo, mesmo o desprezo de ver o seu povo o traindo, o abandonando e praticando toda sorte de imoralidade. Isso foi capaz de sucumbir com o amor de Deus. Então Deus sempre colocou o seu amor acima de tudo, porque o que Deus nos ensina, o que Oséias nos ensina, é que Deus, apesar de não tolerar o pecado, ama o pecador. É isso que essa lição traz para os nossos dias atuais. Nós não devemos aceitar a prática, o pecado,
os erros, mas o amor, ele tem que ser sempre uma mão estendida, uma nova porta, uma nova oportunidade para que essas pessoas que andam em pecado, que andam profanando, que andam distantes de Deus, possam voltar aos caminhos de Deus, possam ser perdoados e regenerados, né? Ah, mas errou de novo. Vamos estender novamente a mão, vamos manifestar novamente o amor. Ah, mas errou de novo. O amor, ele sobrepõe todo o pecado. O amor, ele visa a pessoa, não a atitude. A justiça vai vir, mas sobretudo o amor precisa dar a oportunidade de reconciliação àqueles que estão vivendo em pecado. Hoje, nós vemos exatamente a inversão de valores. Hoje a pessoa comete um erro, ela é destituída, ela é abandonada, ela é esquecida. O amor não. O amor tem que olhar para a pessoa, estender ela a mão e dar uma oportunidade de um recomeço, de uma reconstrução, de uma nova etapa na sua vida. Ainda que ela tenha que pagar, né, exatamente pelo preço de ter cometido tal ato. Mas o amor, ele tem que ser incondicional. É isso que esse texto nos revela. É essa atitude que Deus nos mostra. Deus, na sua essência, pelo seu amor, ele vai sempre nos dar uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta. No subtópico 2, outras causas do cativeiro, é interessante destacar que Deus, ele abomina a idolatria, sempre abominou a idolatria. Entretanto, ele coloca no mesmo pé de igualdade as injustiças sociais. Por exemplo, eu posso não ser uma pessoa idólatra, mas eu oprimo meu irmão. Eu posso não ser uma pessoa idólatra, mas eu ajo com desigualdade, com desonestidade. Eu posso não ser uma pessoa idólatra, entretanto, eu oprimo meu irmão, entretanto, eu me aproveito do meu irmão, entretanto, eu tiro vantagens sobre o meu irmão, entretanto, por ter uma condição mais abastada, por ter uma posição mais elevada, por ter relações mais privilegiadas, né? Eu começo a oprimir aqueles que estão abaixo de mim, eu começo a tirar proveito dos meus irmãos abaixo de mim. E a gente hoje, nos dias atuais, parece que nós vemos hoje igrejas, nós vemos hoje pessoas que agem com distinção em relação a isso. Então, porque tal fulano ele tem uma posição melhor financeiramente, intelectualmente, ele tem uma influência, ele pode gerar benefício, nós vamos ver práticas nos dias atuais que os profetas Amós e Osés condenaram os líderes religiosos daquela época, que faziam parceria. Perceba que no texto, no subtópico 2, as outras origens que está sendo citada aqui no texto por conta do cativeiro, houve, por exemplo, quando Israel ela foi totalmente deportada e outros povos, né, a escória de outros povos foram levados para Israel, Israel perdeu a identidade, Israel perdeu a sua referência de culto e adoração. E em algum determinado momento, a cidade, por ter sido desprovida, por ter sido saqueada, começou a haver invasão de leões. E esses leões começaram a atacar o povo e começou a matar o povo. Então, em meio a todo aquele misticismo, alguém começou a acreditar que pelo fato de esse povo, essa escória ter invadido ali Samaria, e não está praticando a adoração dos deuses daquela região, então aquilo estava sendo uma forma de punição. Então houve uma preocupação em se trazer, né, algum sacerdote que viveu no período antes da deportação para novamente oferecer o culto correto, agradar o Deus que era adorado naquela época, para ver se aplacava isso, porque eles acreditavam que aquelas investidas daqueles animais naquela região era por conta disso. Então, chegado à autoridade da Síria, eles permitiram que sacerdotes, né, que sacerdotes eles chegassem novamente a Samaria e restabelecessem o culto ali, entendendo que aquilo poderia pôr fim àquilo que eles julgavam ser uma maldição, né? Mas perceba que os sacerdotes eles se corromperam.
Eles começaram, mas depois se corromperam, começaram a fazer aliança, começaram a vender indulgências, começaram a oprimir o povo, começaram a fazer alianças onde os impostos eram cobrados de forma desigual, tirando proveito do povo. Então eles começaram a agir com discrepância, com desigualdade, ou seja, eles se perverteram. E Deus coloca esse tipo de atitude em pé de idolatria, em pé de igualdade. Ou seja, o mesmo peso de juízo que seria imposto àquele povo que estava sendo idólatra há muitos anos, né, há cerca de 200 anos, agora nós vamos ver que Deus estava dizendo, olha, essa desigualdade social, essa falta de justiça, essa falta de equidade, ela também será pesada na mesma balança da idolatria. Então o que nós vemos é que Deus, ele não fez distinção dos pecados do povo. E a aplicação que nós podemos trazer para os dias atuais é que nós estamos vivendo um cenário meio que parecido, né? Parece que hoje, né, o que nós estamos vendo é exatamente isso, são alianças que são feitas, são desigualdades, são pessoas que chegam de repente por ter um padrão moral, ético, por ter uma posição mais abastada, conseguem as coisas mais rápidos, galgam posições, né? São igrejas que de repente elas saem do anonimato, de um galpãozinho pequeno, daqui a pouco abre ali grandes e mega salões em avenidas e você não sabe de onde vem dinheiro, aí você descobre que tem um mega político aqui, tem uma mega empresa por trás, e essas alianças que são feitas aí, que acabam pervertendo e tirando a identidade, e alguém está sendo oprimido por conta disso. Hoje nós vemos cultos e campanhas dizimando o povo, tirando dinheiro do povo, tirando carro do povo, tirando tudo que o povo tem, porque os encargos são grandes, as responsabilidades são grandes. E aí quem tem que pagar essa conta é o povo. Já não bastasse essa opressão vinda dos nossos governos que imprimem no povo pesados impostos por conta das suas más administrações. Nós vemos aí alguns modelos de culto que também imprimem no povo também duras taxas, né? Barganham com o povo. Para você ter isso, você tem que dar isso. Para você conquistar aquilo, você tem que oferecer isso. Então nós vemos exatamente isso acontecendo nos dias atuais, e nós como igreja, como servos e servas de Deus, você que está abordando esse tópico na escola bíblica dominical, na sua sala de aula, advirta o povo acerca disso, da responsabilidade, do compromisso que nós temos que ter acerca desse tipo de desigualdade, desse problema que está incutido, estava incutido lá e está incutido em nossos tempos. E nós também não seremos isentos também de assumirmos as nossas consequências, né? De termos que dar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo. O tópico 3 vai estar nos dizendo aqui, os estrangeiros ocupam Samaria, a mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneciam em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem ocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e recenseamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornassem a religião israelita ainda mais sincrética. E por isso que nós lemos no Evangelho de João, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então perceba que esse subtópico primeiro aqui, do tópico 3, vai mostrar como a Samaria ela foi contaminada. O povo foi deportado, infelizmente nunca mais voltou, né? Nós vamos estudar na próxima lição que Judá vai para o cativeiro e passado um período de tempo volta. Mas Israel nunca mais voltou do cativeiro. E a terra aonde Samaria, aonde o povo habitava, agora ela é povoada por diversos povos de diversas nações, e aí introduzindo outros cultos, outras políticas, né, outras formas de governo, e o povo agora ele torna-se completamente contaminado. E quando o povo de Judá volta do cativeiro, depois de um determinado tempo, eles passam a não aceitar os samaritanos como irmãos, como co-irmãos, porque Judá volta
eles restabelecem o verdadeiro culto, a verdadeira forma, a verdadeira adoração a Deus. Entretanto, ao saber o que havia acontecido com Israel, eles já sabiam, porque o cativeiro de Judá, ele passou-se alguns anos após o cativeiro de Israel, e eles acompanharam a evolução de Samaria e de Israel, com todos aqueles povos, com toda aquela permanência de práticas idólatras, e eles passaram a abominar aquilo. Eles passaram a rejeitar Israel novamente como uma região que fosse também co-irmã. Então, Samaria passou a ser um outro centro de adoração. E Judá rejeitou isso. E durante muitos anos, nós vamos ver que passaram-se cerca de 800 e 900 anos, de 800 a 900 anos, até o período de Cristo. Né? Quando nós vemos aqui o texto abordado, João capítulo 4, que dá seu encontro com a mulher samaritana, deste período aonde Samaria passa a ser habitada novamente até Jesus Cristo, são 800, 900 anos de separação. Né? Já não existe mais o Reino do Norte. Reino do Norte ele foi extirpado da terra. O que existe é Samaria, que se torna uma região. Enquanto o povo do norte habitava em Samaria, as 10 tribos habitavam em Samaria, ali era tido como uma região onde habitava as 10 tribos. As 10 tribos são levadas, deportadas para a Síria, e agora Israel já não é visto mais como uma região tribal, é visto como uma região nacional, como uma região onde habitavam diversos povos e diversas nações, perdendo a sua identidade. Judá não. Judá ainda permanece a sua identidade como tribo do sul. E Israel já não tem mais a identidade de tribo do norte, porque as tribos foram levadas e deportadas e nunca mais voltaram. Agora Israel é visto como uma região, e essa região habitada por todo tipo de povo, e agora também contaminada e mal vista aos olhos da tribo do sul. Então isso gera uma rivalidade, isso gera uma separação. E no tempo de Cristo, 800 e 900 anos se passaram, que judeu não se relaciona com samaritano, samaritano não se relaciona com judeu, samaritano tem lá o seu monte de adoração, e Judá adora em Jerusalém, e essa separação, não bebia no mesmo copo, não vestia a mesma roupa, não habitava no mesmo lugar, não passava na mesma calçada, era uma separação total, a ponto de, nesse encontro que o texto diz aqui, a mulher samaritana questiona Jesus dizendo, olha, você sabe que judeu não fala com samaritano. Então Jesus mostra o que eu quero trazer como aplicação nesse evento onde Jesus, os irmãos conhecem bem, se encontra com a mulher samaritana, é que mesmo o povo de Israel ter sido levado e deportado para a Síria e nunca mais ter voltado, 900 anos depois, Jesus acha necessário voltar a Samaria, quebrar paradigma, quebrar barreira, quebrar essa separação. O que Jesus mostra é que, a despeito do pecado de Israel ter levado eles a uma região de deportação e de distância de Deus, Deus não esqueceu desse povo, Deus não abandonou o seu povo, o amor de Deus permanece o mesmo, e em Jesus Cristo ele vai se revelar. Porque Jesus Cristo agora se revela em amor a essa mulher. Jesus Cristo agora quebra as barreiras de separação que havia entre samaritano e judeu. Jesus revela a essa mulher a sua personalidade como Deus. Essa mulher é tão impactada que ela volta agora para Samaria, e por intermédio do testemunho dela, os samaritanos vêm ter um encontro com Jesus Cristo e passam a conhecer. Eles vêm e dão testemunho, nós viemos aqui pelo que a mulher havia dito, mas agora nós estamos aqui crendo naquilo que nós temos visto. Então nós vamos ver no Novo Testamento que o amor, que tudo aquilo que Deus ele empreendeu por intermédio dos profetas do Antigo Testamento, levantando profetas e mensageiros para falar, a 19 reis, a despertar o povo ao arrependimento, mesmo tendo isso passado, o reino de Israel ter sido levado, deportado, tendo sido dizimado, no Novo Testamento Deus está dizendo, eu não esqueci do meu povo, o meu amor continua o mesmo, eu ainda tenho plano de restauração, eu ainda tenho planos para que esse povo se arrependa, mude de vida e retorne para os meus caminhos. E a exemplo da mulher samaritana é isso que nós vemos.
o encontro de Cristo, cerca de 800, 900 anos depois, como uma mulher que fazia parte de um povo rejeitado, mas que agora ela tem um encontro com Deus vivo. É esse o posicionamento da igreja. A igreja, ela existe para quebrar paradigmas. A igreja existe para quebrar barreiras. A igreja existe para pôr fim a divisões criadas pelos homens e manifestar o verdadeiro, o sincero e o único amor que salva e restaura. E chegando à conclusão dessa lição, no subtópico 3, no subtópico 2, Jesus e os samaritanos, é interessante abordar que após Jesus ter quebrado todas as barreiras, ter respeitado aquela mulher samaritana, ter tratado ela com dignidade, com respeito, dando ela a oportunidade, ainda que ela tivesse rejeitado o diálogo, ainda que ela tivesse rechaçado qualquer tipo de proximidade com Cristo, nós vamos ver Cristo manifestando o seu amor, né? O seu carinho, o seu afeto, o seu interesse em libertar aquela mulher dos seus pecados, das suas práticas, né? Nós vamos ver também que Jesus manifesta no ensino da parábola do bom samaritano, exatamente confrontando a religiosidade dos líderes religiosos, né? Eles que conheciam a lei, eles que praticavam a lei, eles que eram exímios estudantes da lei. Jesus conta uma parábola acerca agora de um personagem que é agora atacado por ladrões, né? Que agora ele é roubado, é espancado e é encontrado e é deixado quase morto. Aí Jesus vai contrastar o aspecto de que passa um sacerdote, olha para aquela situação e não para ajudar, não manifesta amor, não manifesta empatia pela necessidade daquela pessoa que estava à beira do caminho. Semelhantemente, o texto vai dizer que passa um levita, e semelhantemente, de igual modo, o levita também passa, olha, passa de largo, não se vê atraído por aquela necessidade de ajudar o seu próximo. Entretanto, vem um samaritano, um excluído, uma pessoa que não fazia parte do hall de relacionamento, né, social dos judeus, e muito pelo contrário, ele manifesta um outro tipo de comportamento, ele sente empatia por aquela pessoa, ele desce da sua cavalgadura, né, ajuda aquela pessoa, põe no seu cavalo, trata, leva até a hospedaria e se compromete a voltar ainda se tiver algum tipo de ônus, de gasto a mais. Aquele hospedeiro, ele diz, não, eu vou voltar e vou pagar, trata com dignidade, trata com respeito, trata com carinho, faça o que for necessário para restabelecer a saúde desse ferido, e se tiver alguma coisa a mais eu volto e pago. Então Jesus agora devolve, né, essa pergunta aos líderes religiosos: quem vocês acham que fez o bem? Foi inegável, não foi essa última pessoa que passou, ou seja, foi o samaritano. Então Jesus disse, vai lá e faça a mesma coisa. Olha, então Jesus está dizendo, tá vendo só? Na mentalidade de alguém que vocês desprezam, na mentalidade de alguém que vocês rejeitam, existe por trás dessa pessoa alguém que tem sentimento, que tem bondade, que tem coração, que tem afeto, que tem empatia. Ou seja, dentro de toda essa religiosidade que vocês professam, vocês são incapazes de ajudar o próximo, vocês são incapazes de parar para acenar a mão a alguém. Entretanto, alguém desprezado, alguém que não é digno de ser colocado no mesmo patamar que vocês, manifestou o amor. Então, ou seja, faça dos gestos de vocês o mesmo gesto daquele samaritano. Então é esse legado que esse texto, que essa lição também traz nesse tópico para a gente. De que maneira nós estamos olhando, de que maneira nós estamos julgando, de que maneira a igreja está se posicionando nos dias atuais em detrimento do próximo. Será que nós estamos impondo barreiras? Será que nós estamos vivendo uma vida de limites em relação às pessoas que estão em volta de nós, dos nossos relacionamentos pessoais ou interpessoais? O que Jesus nos ensina é que nós temos que quebrar barreiras, nós temos que ser inclusivos, nós temos que ser pessoas que, pelo poder da palavra, atraiamos aqueles que têm sede, aqueles que têm fome de justiça, aqueles que precisam ser limpos e purificados. Mas isso tem que ser atraído pelo amor, não é pela nossa religiosidade, não é pela nossa formação acadêmica ou intelectual, não é por aquilo que nós aprendemos acerca das Escrituras, mas verdadeiramente por tudo aquilo que nós vivemos e podemos transpassar pelas nossas práticas, pelo nosso bom testemunho, que nós possamos nutrir nesse exato instante o mesmo amor, o mesmo sentimento daquele samaritano. Chegamos ao final desta lição,
E a conclusão vai nos dizer o seguinte: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém, misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de colhermos os amargos frutos da desobediência. Em determinado momento, o Império Assírio, ele foi instrumento de Deus e de justiça para com aquele povo, que em nenhum momento, em 200 anos, foi incapaz de ouvir a voz de Deus e se encurvar. Povo de dura cerviz, pescoço duro, incapaz de encurvar-se adiante de Deus. Que nós possamos, nesse exato instante, com essa lição, entendermos que nós temos uma opção, nós temos uma segunda chance. E essa segunda chance vai ser sempre Deus, o amor de Deus, o encontro de Deus, a oportunidade de Deus, em sempre reverter os nossos caminhos, por mais distantes, por mais distintos que nós estejamos dos caminhos de Deus. Deus, ele está com a sua mão estendida, Deus está com a sua mão sobre nós, nos convidando: volte. Volte para os meus caminhos, porque nos caminhos de Deus há segurança. E que nós não permitamos que uma situação ela venha por fim aos planos de Deus em nossa vida. Existem muitas situações na nossa vida que parece um exílio, um eterno exílio. Nós tínhamos tudo e de repente tudo aquilo foi tirado de nós. E nós parece que vivemos hoje, muitos vivem debaixo de um exílio. Perdeu família, perdeu emprego, perdeu casa, perdeu comunhão, perdeu tudo. Foi tirado do local, de um determinado local e colocado a distante de tudo aquilo. São os exílios que a vida proporciona. São as olarias que a vida proporciona. Mas Deus continua nos convidando a voltar para debaixo do seu seio, debaixo da sua proteção, debaixo da sua guarda. A distante do momento que muitos podem estar passando, a mão de Deus continua sendo o único convite, a única vida, o único prazer de viver, a única certeza de que existe um caminho reto que nos leva para o encontro com Ele. Um encontro de felicidade, um encontro de prazer, um encontro de uma vida transformada, regenerada, aonde o amor volte a brotar em nossos corações, aonde a justiça, o padrão ético, o padrão moral, aonde a dignidade possa voltar novamente a habitar no seio da nossa família. Que Deus os abençoe e que assim Deus nos permitir, estaremos de volta na próxima lição. Antes de mais nada, eu quero te convidar, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo, permita que outras pessoas possam ser alcançadas pelo poder da palavra do Senhor. Eu me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.